Oremos. Deus Santo, Deus Eterno, Deus glorioso, Pai bondoso, Deus, Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és magnífico e Tu és maravilhoso. Tu és fiel, Pai, e Tu és leal. É tanto que chegamos neste momento, Pai, a qual agora nos alimentaremos através do Espírito Santo pela Tua gloriosa palavra em Cristo Jesus. E é somente pelo estado da mortificação da carne, pela vivificação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, que podemos de fato ouvir a Tua voz nessa noite, que podemos de fato, Pai, termos todas as nossas preocupações, nossas ansiedades lançadas aos Teus pés, e nisto ouvir a Tua voz na menção e na ministração da Sagrada Escritura. Por isso coloco a minha vida diante de Ti, Pai. Não sou ninguém, não passo de pó em nome de Jesus, em nome de Cristo, e sou carente, Pai querido, do Teu perdão, da Tua renovação, da Tua redenção na minha vida, pois sou falho, sou pecador e preciso de Ti. Peço que em nome de Jesus Tu nos faça lembrar pelo Teu Espírito Santo a boa palavra, a revelação de Deus, aquilo que precisamos escutar, aquilo que precisamos nos alimentar nesta noite através da gloriosa palavra de Deus, e assim ficarmos sempre naquela dispensação da graça de Deus, onde a qualquer momento o Senhor pode manifestar algo novo no meio de nós. Meu Deus, aqui está a igreja do Senhor, pronta para Te ouvir, pronta para Te celebrar, pronta para cantar hinos de vitória em virtude da graça que o Senhor nos concede pela gloriosa palavra de Deus. E por certo, Pai, com Tu estando ao nosso lado, tudo continuará nos indo bem. Este tempo está guardado por Ti, pelos santos anjos do Senhor, pelo nosso general de guerra, o nosso Senhor Jesus Cristo, e com certeza, com Tu à nossa frente, nada nos irá mal, em nome de Jesus. Nenhum mal chegará à nossa tenda, chegará à nossa congregação, e por certo, no término dessa ministração, veremos que Tu, Pai, confirmou todas as coisas e cumpriu as Tuas promessas. Assim, Pai, nos faz felizes, vencedores e vitoriosos pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Te agradecemos. Amém. Amém, amém, igreja? Amém. Louvado seja Jesus. Então, se nasce igreja, vamos dar início à palavra da vitória, deste culto da vitória, desta noite de quarta-feira. Vamos falar um pouquinho da introdução histórica do Evangelho de Mateus, pois embora o mesmo não tenha se obrigado nem ao menos mencionar o seu nome em tais relatos, mas ele se preocupou somente com aquilo que interessava para aqueles dias, que era o anúncio e a proclamação do nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que nós sempre enfatizamos na introdução do Evangelho de Mateus o fato de que Mateus não somente se obrigou a trazer relatos judaicos, afirmações sobre os textos sagrados do Antigo Testamento, para anunciar que o Rei chegou, que o Messias chegou em nome de Jesus. Não é à toa que o Evangelho de Mateus, se eu não me engano, tem aproximadamente quase que 130 citações e menções do Antigo Testamento a respeito do cumprimento da vinda do Messias. Portanto, nesse discernimento, nós podemos também ligar os fatos à nossa fé e dizer que o Evangelho de Mateus também é um livro de cumprimento de promessas da parte do Senhor, o nosso Deus. Muitos relatos que estão no Evangelho de Mateus, e também como nos outros evangelhos, mas como o assunto aqui é Mateus, muitos já foram relatados pelos profetas, como o nascimento de Cristo através de uma virgem concebida pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, como o fato e a profecia de que Jesus Cristo, juntamente com seus pais Maria e José, teve que fugir para o Egito, em nome de Jesus, em virtude da perseguição, entre outros fatos, como ali Jesus acabou sendo chamado de o Nazareno, entre tantas e tantas profecias do Antigo Testamento que se cumpriram, e Mateus fez questão de anunciar aos leitores daquela época
e as gerações que viriam pós ele, em nome de Jesus. O Evangelho de Mateus, ele também se destaca por ser um livro que ele liga o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Nós ficamos pensando de que se Mateus, depois de 20 ou 30 anos, não tivesse tido tal oportunidade de estar escrevendo tal livro, em nome de Jesus, como seria lermos o último livro do Antigo Testamento e partimos para Atos dos Apóstolos ou a carta aos Romanos? Por certo, ficaríamos um pouco confundidos, por certo, ficaríamos um pouco sem entender, ficaria um grande vazio e não poderia ser compreendido o plano da salvação e o estado da volta de Cristo, em nome de Jesus, que vinha por direito assumir o trono da graça de Deus através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Sempre mencionamos também que Mateus, claro que se preocupou naqueles dias de estar anunciando para o povo judeu. Por isso há muitas menções sobre alguns costumes onde só era mesmo conhecido por parte dos judeus, como o ato de lavar as mãos, sem ele explicar o porquê do mesmo, ou seja, seu foco era o público judeu. Mas também há uma curiosidade no Evangelho de Mateus, em nome de Jesus, onde o que me parece que é o único evangelho que fala sobre o assunto igreja, no caso assembleia, que significa aqueles que são chamados para fora, em nome de Jesus. E aí Mateus traz a anunciação dos gentílicos, traz a anunciação de um povo que não era judeu e que em nome de Jesus Cristo seria alcançado pela essa graça de nosso Senhor, através da salvação que vem pelo Filho de Deus, em nome de Jesus. Não foi fácil para Jesus trazer tal título da realeza, filho de Davi, mas ele se obrigou ao mesmo, foi feliz no seu ministério e, como disse o próprio João, seria impossível fazer uma biografia por parte do nosso mestre. O próprio João afirmou que nem todos os livros do mundo caberiam os milagres feitos e realizações que aconteceram através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso devemos glorificar a Deus pela vida deste homem que se obrigou não somente a escrever este evangelho, mas também a relatos históricos em nome de Jesus, que depois Mateus se tornou um grande missionário da palavra de Deus e em muitos lugares se prontificou a anunciar a verdade que veio pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Também não poderíamos deixar de falar a condição de Mateus antes de estar com Jesus Cristo em seu ministério. Seu nome era Levi e depois parece que depois de convertido passou a ser chamado Mateus, o que significa dom de Deus, em nome de Jesus. E você, proveniente de Cafarnaum, ainda mais testifica o seu chamado, em virtude de que Cafarnaum foi uma das cidades que rejeitou o Senhor Jesus Cristo, que rejeitou os seus milagres, seus feitos, suas maravilhas e a sua palavra. Entre tantas e tantas riquezas por parte deste evangelho, tantas riquezas por parte deste autor que pelo Espírito Santo foi compelido e impelido em nome de Jesus, durante a trajetória, durante as mensagens, iremos continuar insistindo sobre alguns aspectos históricos que ainda enriquecem cada vez mais o conhecimento da Sagrada Escritura de Deus. Mas, Igreja do Senhor, estamos anunciando nesta noite a quinta parte de um tema, de uma mensagem que vem com o título Apenas o Necessário. É a quinta parte. Eu não sei até onde vai essa palavra, eu não sei até onde vai esta mensagem, em nome de Jesus, mas aquilo que o Espírito Santo nos permitir e nos chamar, obedeceremos e o faremos para a glória de Deus. É a quinta parte, em nome de Jesus. Só para lembrar, a primeira parte nós ministramos em Mateus capítulo de número 6, e os versículos foram 25, 26 e 27.
Na segunda parte, na segunda semana, o mesmo texto de Mateus, capítulo de número 6, a qual já lemos no início do culto, os versículos foram 28, 29 e 30. Aí na terceira semana, na terceira parte, no mesmo tema, apenas o necessário, meditamos nos versículos 31, 32 e 33, e na semana passada, na última quarta-feira, celebramos a Deus com o versículo de número 34, e aí demos início ao capítulo de número 4, que nós vamos ministrar do versículo 1 até o 11, neste mesmo pensamento, neste mesmo princípio, apenas o necessário, e o versículo 1 e 2 já foi ministrado para a glória de Deus, e daremos continuidade nessa noite, se Jesus assim permitir, nos versículos 3, 4 e 5, aleluias, glória a Deus. Então, igreja, a gente sempre faz uma pequena introdução a respeito do título da mensagem da semana e da palavra a qual mencionaremos. E nós já falamos sobre vários aspectos da vida, sobre o que precisamos, sobre as medidas, sobre o peso, a quantidade a qual nós achamos que verdadeiramente precisamos ou necessitamos para passar nessa terra em nome de Jesus. O que de fato precisamos? E também nós abordamos assuntos como da satisfação ou da insatisfação em nome de Jesus, que às vezes nós estamos satisfeitos com o que temos ou estamos insatisfeitos. Nessa noite, sobre o tema da mensagem, apenas o necessário, nós vamos trazer um pequeno questionamento. Tenho somente isso? Tenho o que é necessário? Realmente eu tenho o que é necessário? Depois de todas estas mensagens, depois de tudo que Deus já fez por mim, por você, se você estiver vendo, ouvindo esta mensagem pela primeira vez, em nome de Jesus, será que você tem visto e tem percebido o favor de Deus na minha e na tua vida? Que a verdadeira riqueza está em servirmos a este Deus tão grande, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sendo assim, vamos dar continuidade à ministração da palavra de Deus. Leia conosco o versículo de número 3, que diz: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O tentador aproximou-se dele e disse. Primeiro de tudo, devemos relembrar o que estava acontecendo. O Espírito Santo levou Jesus Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias e 40 noites, o tentador veio sobre Jesus, ou melhor, veio estar com ele naquele lugar. Nós trouxemos a meditação, versículo 1 e 2, logo depois que Jesus Cristo saiu do batismo, logo veio a prova em Cristo Jesus, e que tudo foi um resultado de um projeto de Deus, de um plano de Deus para a sua igreja, para mostrar à igreja que agora nós não somos mais filhos de Adão, isso no estado da fé, agora nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, podemos resistir ao mal, assim como Jesus Cristo resistiu. Então, quando aqui diz, o tentador aproximou-se dele e disse, isso não quer dizer que aquilo de fato foi uma tentação literal. Digo literal, isso pode abordar vários temas e várias discussões, mas não é o caso hoje, em nome de Jesus. Mas nós devemos saber que o próprio Cristo ali era Deus, e ele é Deus. Então, quando o tentador aproximou-se de Jesus, nós temos que saber, em nome de Cristo, que Jesus já tinha a aprovação do Pai, que ele não precisava passar por testes, que ele não passar por provações, e nem tampouco pela soberania de Deus, na sua vontade permissiva, passar por qualquer tipo de ação, vamos chamar assim demoníaca, como foi o caso de Jó, com a permissão de Deus que tocou em sua vida, que agora viesse a respeito de Jesus. Jesus não precisava da aprovação de Deus, naquele já estava aprovado em nome de Jesus. Desde os fundamentos da terra, Cristo se prontificou a morrer pela humanidade, ou seja, não somente de vir à terra, de nascer de uma mulher virgem, mas
de no nome de Jesus seguir até o final com a sua boa carreira, entregar a sua vida na cruz do Calvário em favor de muitos. Então, primeiro de tudo, em nome de Cristo, Jesus já estava aprovado. Ele não precisava provar nada para a humanidade, não precisava provar nada para o diabo, mas ele precisava fazer uma coisa em meio a esta tentação. E o que era, pastor? O que Jesus queria nos mostrar? O que ele nos ensinou ante a este estado da tentação, do tentador em nome de Jesus? Sabe o que é que Jesus queria fazer e que fez naquele dia da tentação? Desmascarar o diabo. Era isso que Jesus foi fazer ali no deserto. Desmascarar o diabo. Por quê? Porque Jesus Cristo era o segundo Adão. Porque lembre-se que Adão, o primeiro Adão, lá no Éden, ele foi tentado, amém? Ele foi tentado, mas ele não resistiu. E aí, agora Cristo vem confrontá-lo para mostrar que ele, na sua natureza humana, como Adão, iria resistir na força, ia mostrar para o diabo que ele e aqueles que assim viessem a crer nele também poderiam vencê-lo em nome de Jesus. Então o que Cristo fez foi se obrigar ao estado para desmascarar o diabo em nome de Jesus, para quebrar os seus grilhões, para quebrar toda a maldição, para mostrar para o diabo que ele não pode com a igreja e não pode com os filhos de Deus. Só que o diabo, ele é astuto, ele é sagaz, ele não quer saber se Deus tem plano A, se Deus tem plano B, se ele tem plano com o pastor, com o membro da congregação, com o preto. Ele não quer saber de nada, ele quer saber se está fazendo o mal em nome de Jesus. Então o tentador aproximou-se dele, ou seja, de Jesus, e disse: olha aí como o bicho é audacioso, se és o filho de Deus. E aí o camarada, pensando que estava ali sambando na face de Jesus, na verdade ele estava dando uma grande escorregada em nome de Jesus Cristo. Ele, vamos dizer assim, que ele conseguiu ser laçado nos planos de Deus naquele lugar, no sentido de mostrar para a igreja que nós podemos vencer o diabo e que nós temos aquilo que é necessário para passar sobre quaisquer dificuldades nessa terra. Porque eu tenho apenas o necessário, e saber se eu tenho o que é necessário, Jesus Cristo já está dando resposta nestas primeiras enfatizações deste único versículo, em nome de Jesus. Se és filho de Deus, sabe que Jesus não sabia que era filho de Deus, igreja? Ele sabia, não sabia? Amém? Sabia. Só que naquela hora ali, principalmente naquela hora e durante toda a sua trajetória na terra, naquele momento Jesus se limitou ao estado humano. Ele se colocou em circunstâncias humanas. Então quando o texto diz que depois que passou 40 dias e 40 noites teve fome, Jesus teve fome, sim. Jesus ficou como nós, ficou na carne, mas carne o que eu digo? Na fraqueza, ou seja, ele poderia ser tentado, ou assim mostrar para todos nós que nós podemos vencer, mesmo com o estado presente da carne. É uma discussão muito grande, mas isso aqui não é, nós não vamos abordar um assunto teológico sobre se Jesus pode ser tentado, isso é outro assunto, isso traz muita discussão, mas nós vamos abordar o assunto de hoje, o que é necessário para a igreja vencer o inimigo, o que é necessário para a igreja alimentar a sua alma e mortificar a sua carne, em nome de Jesus. Então Jesus veio para desmascará-lo, e olha, Jesus veio como um ser humano, ele veio como homem, sendo Deus, em nome de Jesus. Que aí alguém podia, não, mas fica fácil, sendo filho de Deus para confrontar o diabo, qualquer um enfrenta. Não, filho, ele foi como humano. Quer ver só? Olha o que o texto diz. Satanás, ainda falando do tentador, manda que estas pedras se transformem em pães. O inimigo, ele é um bicho tão sabido que ele sabe ludibriar, ou pelo menos tenta ludibriar os filhos de Deus, em nome de Jesus.
E qual é a moda de agora? E a de sempre, porque isso é de sempre. Isso não é de agora não, esse negócio de estar pedindo sinal, essa coisa de ter que acontecer algo dentro da igreja para que eu acredite, isso não é de agora não. Tomé falou isso dentro de um lugar, cercado pelos apóstolos, enquanto eu não tocar, enquanto eu não quero um sinal. Aquele rei também, quando esteve com Jesus, pediu um sinal. Os fariseus também pediram um sinal. Esse negócio de sinal é muito perigoso. E aí quando ele diz, se és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Aí eu fico pensando, o bom e o velho. Será que é necessário Deus dar alguns sinais da sua existência ainda em nossas vidas? Porque eu sei que num certo período parece que se faz necessário realmente. Talvez porque ainda somos meninos na fé, somos bebês da fé, ainda não sabemos caminhar direito. Então vai lá, Jesus quebra o galho, dá um sinalzinho aqui e outro acolá, em nome de Jesus. Mas meu filho, isso aí não é para sempre não, né? Tem hora que tem que tirar a rodinha, em nome de andar só sobre duas rodas para a glória de Deus. Então, se és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. O diabo chega para Jesus, ei menino, pede um sinal aí para o teu Deus, que ele está contigo, que está em 40 dias, 40 não morrendo. Sabe que ele não está vendo isso não? Pede um sinal. Da mesma forma, o diabo faz conosco nos dias de hoje. Fica na minha, na tua cara, dizendo, pede um sinal para o teu Deus. Tu está sofrendo, teu filho está largado no mundo, tua filha está perdida no mundo, teu marido não quer saber de Jesus, tua mulher não quer saber de Jesus, tua família não quer saber de ti. E ele passa isso na nossa cara. Cadê o teu Deus? Ele estava fazendo da mesma forma com Jesus Cristo. Transforma, essas pedras, tu não está com fome? Cadê o teu Deus para te alimentar? Cadê o teu Deus para te curar em nome de Jesus? E aí, quando eu trago um estado de uma maturidade espiritual, aí eu levo e eu até brinco com a situação, né? Porque o sinal, as crianças, os bebês de Deus pedem um sinal em nome de Jesus, como se Jesus pudesse num simples estalar, não que ele não possa, que ele faz qualquer coisa, mas como se ele fosse uma espécie de mandrake, né? Do mundo espiritual, como se ele fosse uma espécie, mas no estalar de Deus aparece algo em nome de Jesus. Mas diante disso, eu fico pensando, se todas as vezes que nós pedíssemos um sinal, como muitos já fizeram, não que isso não seja pecado, mas fora de tempo, igreja, aí isso não é pecado, não é meninice. Não é pecado, não é meninice. Pedir sinal fora de tempo é meninice. Porque o sinal, vamos levar para o literal aqui, para a condição humana, aqui para o nosso entendimento lógico, humano. Vamos levar em consideração um sinal de tráfego, de trânsito, um sinal de trânsito. Para que ele serve o sinal em nome de Jesus? Para que ele serve? Será que ele serve para confirmar alguma coisa em nome de Jesus? Será que o sinal de trânsito, ele está ali para piscar e dizer assim, ei, você é motorista, ei, você é motoqueiro, ei, você está andando de carro, ei, você está andando de moto, ei, você está andando de transporte e tal, você está andando assim e você está andando assado. O sinal não serve para isso, meu filho. O sinal serve para trazer controle. Deus só mostra um sinal ao seu povo para mostrar que está no controle. Quando estamos à beira de um abismo, e quando isso nem vem à mente, aí Deus dá um sinal. Então o sinal é para controlar. O sinal é para mostrar que Ele está lá. Jesus tinha acabado de sair do batismo, amém? Ele já tinha um sinal. Para que ele queria outro? Para quê? O próprio João Batista não disse que viu como uma pomba o Espírito Santo descer sobre ele, não foi assim, amém? Então por que Jesus Cristo ia querer outro sinal? Para quê? Para quê? Para que tanto sinal, igreja? Para que tanta resposta, se Deus já falou conosco, se Deus já derramou da sua graça? É isso que Deus está tratando conosco hoje. Às vezes eu e você ficamos, será que eu tenho mesmo o Espírito Santo? Será que eu tenho mesmo um chamado? Será que eu estou mesmo fazendo a coisa certa em nome de Jesus? E Deus já deu inúmeros sinais, e nós continuamos insistindo sobre a mesma coisa em nome de Jesus. Aquilo que era necessário, Ele já fez. Vamos ler o versículo de número 4. O texto diz assim: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus respondeu, está escrito. Amém? Jesus citou aqui, igreja,
Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 3, quando ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, ou que procede da boca de Deus. É Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, Antigo Testamento. E aí você nota de como o próprio Cristo nos deu o exemplo de como enfrentarmos o tentador, de como enfrentarmos quaisquer que sejam as dificuldades da vida, até sobre um estado de mesmice, até sobre um estado de questionamento e dúvidas a respeito do nosso serviço a Deus em nome de Jesus. Aqui está a resposta daquilo que é. Às vezes aí você pergunta: será que nós temos o que é necessário para pregar a palavra de Deus? Será que nós temos o que é necessário para educar os nossos filhos ante a Bíblia Sagrada? Não. A resposta está aqui. Jesus respondeu para quem? Para o diabo, para a dificuldade. Respondeu para a tentação. Ele disse: está escrito. Lembra que o diabo disse? Ei, pega um sinal aí para o teu Deus. Manda que essas pedras se transformem em pães para matar a tua fome, para curar a tua dor, para te livrar do inimigo. Cadê o teu Deus? Aí Jesus respondeu: ei, filho, a palavra de Deus me basta. Eu não preciso de sinal, eu não preciso de um truque de mágica, eu não preciso que ventos e tempestades passem por mim. Eu creio na palavra de Deus, ela é suficiente. Agora, por que é que ela é suficiente? Você já se fez essa pergunta? Por que que a palavra de Deus ela é suficiente para nós? Que aquilo que realmente é necessário está na palavra de Deus? Porque, igreja do Senhor, a Bíblia Sagrada é mais do que um livro de religião. A Bíblia Sagrada é mais do que um relato de um conto histórico sobre uma nação, ou de um homem, de um profeta, a qual muitas religiões chamam Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e nela estão os planos de Deus para a humanidade. Isto é a palavra. Você quer resolver problemas? Você quer saber como vai lidar com as situações do amanhã? As respostas estão na palavra. Ela é suficiente. Eu e você não precisamos de gurus religiosos. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de alguém manifestar um sinal e dizer: eis que eu te digo, e muda a voz para locutor, fala na carne, vai pagar um preço quando chegar à eternidade, em nome de Jesus. Nós só precisamos da palavra de Deus. Alguém pode chegar para mim, talvez pode profetizar, pode, mas isso é sobre o estado de escassez, igreja. Sabe quando é que Deus fala comigo através de um sinal? Só quando eu não estou me lembrando de sinal. Quando eu não estou quase que desapercebido. Quem dirige sabe que é um susto de repente ver um sinal, tacar o pé no freio, porque está desapercebido, está distraído com as coisas, com as preocupações. Aí ele não percebe nem o sinal, e se passar morre, se passar direto morre. E aí quando você percebe que vê o sinal, você pisa no freio, aquele tranco, para evitar o pior. É desse jeito. Deus só se manifesta dessa forma se for para evitar o pior, no estado de incredulidade. É tanto que foi pela palavra de Deus que eu e você fomos resgatados do mundo. Então vamos fazer como Jesus, igreja. A palavra de Deus é suficiente. Coloque a sua esperança, porque é isso que o inimigo quer. A gente falou isso na semana passada. O estado das preocupações, ela conota politeísmo, ela conota idolatria, porque a gente perde o foco. A gente não sabe se vai para lá nem para cá. Fica igual tiro de lá para cá, de cá para lá, de cá para lá, em nome de Jesus. E quando nós estamos firmes sobre aquilo que é a palavra de Deus, é um caminho reto em nome de Cristo. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, nem só de pão. Jesus Cristo falou aqui sobre condições literais, viu, igreja? O estado do nosso organismo, as necessidades vitais de um ser humano. As necessidades vitais do ser humano é comer e beber. Amém? Você vive sem qualquer outra coisa. Você vive sem televisão,
Você vive, você vive sem celular, você vive, que mais? Você vive sem passeio, você vive sem uma série de situações que a gente poderia colocar aqui em nome de Deus, uma série de situações, mas ninguém vive sem comer e sem beber, morre de fome, morre de sede. Então Jesus Cristo estava falando realmente das necessidades vitais de um organismo, porque o mundo que jaz do maligno, ele é tentador, e ele quer nos passar uma imagem, uma mensagem, como se nós precisássemos do mundo. Graças a Deus que o arrebatamento vai ser num piscar de olhos, amém? É momento, ninguém calcula o momento, em nome de Jesus. Unidade divisível do tempo, isso aqui é muito mais rápido do que isso aqui, o arrebatamento. Então não vai dar tempo de crente olhar para casa, não vai dar tempo de olhar para o marido, será que você vai? Não vai dar tempo, não tem, nem eu e você, me perdoa a expressão, mas o diabo vai ser pegado com a mão nas calças em nome de Jesus. Nem ele vai entender, não. Depois ele vai entender, mas nem ele vai entender, não. Cadê aquele que eu estava perturbando? Cadê aquele cristão que eu estava? Não vai dar tempo, meu filho. Não vai dar tempo de olhar a mensagem, não vai dar tempo de ver a novela, não vai dar tempo de fazer nada disso em nome de Jesus. E aí nós que estamos fundamentados na palavra de Deus, o que a gente diz? Pode ser o dia melhor que for nessa terra. O que importa? A vitória é nossa, o sonho está sendo qualquer. O que importa? Jesus toca a trombeta. Estamos aqui pela tua palavra. E este é o sinal maior da igreja. A gente quer ver tantos sinais na igreja, ninguém quer ver a trombeta soar. A gente quer ver tanto milagre na igreja, ninguém quer ver a igreja ser arrebatada. Isso tudo é lorota. Isso é papo de louvor, esse negócio de ora vem Senhor Jesus, e a igreja continua na mesmice, a igreja continua na carne, a igreja continua, parece, se deliciando com as... Quando eu falo que eu não estou falando só daqui não, viu? Eu estou falando sobre um campo universal, em nome de Jesus. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, mas de toda a palavra, toda a palavra, tudo, igreja é tudo. Não existe isso no mundo cristão. Eu tenho uma vida cristã, eu tenho um mundo secular. Nós não somos nem pagãos, uma vida na igreja, outra vida no mundo. Que é isso? Nós somos uma alma, nós somos um estado completo da criação de Deus e da sua expectativa que tem de nos levarmos juntamente para Ele. Então quando Ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de Gênesis, Apocalipse, aí faz que nem os votos matrimoniais, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, palavra de Deus, dia de bênção, dia de derrota, porque crente sofre derrota também, disser que não sofre, está mentindo, e não dizendo que Jesus permite algumas derrotas, para que possamos ser forjados em nome de Jesus, para que possamos ser capacitados para chegar ao dia da vitória, e não lançar a bênção fora, e nem negligenciar, dar mau testemunho. Então é tudo que está na sua vida, envolva a palavra. Deixa os outros te chamar de iniciado, deixa os outros te chamar de fanático, deixa os outros te chamar de alucinado, deixa falar quem quiser falar, em nome de Jesus. Nós não nos dobraremos a este século, nós não nos dobraremos ao diabo, seja quem for que se levantar no meio de nós. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então quando eu vejo Jesus Cristo se portando dessa forma, e eu sei que Ele é suficiente para mim, Jesus que não é somente necessário para nós temos o que é necessário, mas Jesus é suficiente para nós. Quando eu vejo Jesus Cristo se portando dessa forma, sabe o que eu aprendo, igreja? Sabe o que nós aprendemos e devemos aprender e colocar em prática, quando Ele diz que a palavra que procede da boca de Deus, é que nós não precisamos de sinais, não precisamos, porque todas as vezes que eu e você pedimos os sinais, é porque nós estamos passando por peleja, estamos passando por luta e por tribulação. E aí sabe o que eu preciso? Eu não preciso de sinais, eu preciso de prevenção. Prevenção, para que quando a luta vier, você esteja preparado. É muito diferente alguém que sabe se alimentar, que sabe tomar uma vitamina nos tempos certos da vida,
E ele se acometido por uma, por exemplo, eu, quando sou acometido por uma virose, só falta me matar. Eu não faço nada preventivo, não me alimento direito, não tomo uma vitamina, coloca para dentro de vitamina. Quando uma virose ela vem com tudo, ela demora, mas quando ela vem, quem me conhece sabe, eu fico morrendo mesmo, doente. Agora vai haver alguém que está acostumado ali, uma alimentação sadia, ele está ali sempre, de vez em quando ele bota uma vitamina C para dentro, ali com uma laranja, uma tangerina, uma fruta com vitamina C, ele fica dentro, ele fica com dor, ele fica com febre, mas ele resiste, ele está mais resistente. Então o povo de Deus tem que aprender a resistir ao diabo, porque a maioria de nós só vai buscar a Deus quando já está no meio do problema. Jesus Cristo jejuou sem problemas. Jesus Cristo não esperou o diabo para depois jejuar. Ele já tinha jejuado, ele já tinha sido batizado, ele já tinha, em nome de Jesus, experimentado a graça de Deus sobre a sua vida, para a glória de Jesus Cristo. Ele não esperou a luta vir, e não venhamos esperar a luta cair sobre as nossas vidas. Mas vamos nos prevenir, igreja, com a palavra de Deus, como ele disse, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos para o versículo de número 5, estamos quase encerrando, em nome de Jesus. O texto diz assim, então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo. Ele disse, 2 pontinhos, então o diabo o levou à cidade santa. A cidade santa, ou seja, Jerusalém. O levou para o centro, vamos chamar assim, do mundo naqueles dias. Os olhos estavam voltados para aquele lugar, em nome de Jesus, querendo ou não, embora o Império Romano estivesse devastando tudo e todos, mas todo mundo já sabia a história dos israelitas, dos judeus, que embora eles tivessem passado por inúmeras provações, mas todos já sabiam da história de Israel, desde a sua saída do Egito, desde a sua promessa a Abraão. Mas o diabo levou para a cidade santa. Sabe o que é isso aqui? Cidade santa, lugar de destaque, lugar de glória, lugar de fama. É esse lugar. E deixa eu te dizer, quem levou o diabo para a cidade santa? Quem foi que levou? Quem foi? Aliás, quem levou Jesus para a cidade santa? Foi o diabo, não foi Deus. Ei, Deus quer sim nos colocar em lugar de destaque. Deus quer nos levar, aleluia, Deus quer nos levar sim para lugares que glorifiquem o seu nome, em nome de Jesus. Mas espera só um instante. Então o diabo o levou à cidade santa. Então perceba que antes de o diabo propor tal coisa a Jesus Cristo, esse era o plano de Deus para Jesus. Amém? Era plano de Deus para Jesus ir para a cidade santa. Era. Lembra não? Lembra que Jesus disse para os apóstolos: é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos homens, e passe por todo e qualquer tipo de vergonha, de tortura, vamos assim dizer, para os dias de hoje. E aí Pedro foi lá, e repreendeu Jesus. Repreendeu Jesus e ele disse: para trás de mim, Satanás. Então note que era plano de Deus que Jesus fosse para a cidade santa. Aí você pergunta, como é que isso é tentação, pastor? Se o diabo levou para aquele lugar que eram os planos de Deus, como é que isso passa a ser tentação? O que é necessário? Como eu posso entender isso aí como palavra de Deus para a minha vida, como palavra de Deus que me dá a vitória por Cristo Jesus, igreja do Senhor? Às vezes o diabo quer nos levar para lugares que realmente Deus tem um plano para que cheguemos lá, só que existe um tempo para isso acontecer. Não era tempo de Jesus ir para a cidade santa, não era o dia de Jesus mostrar. Qual era o desejo do diabo? Levar Jesus para a cidade santa, colocar ele no carro carnavalesco, alegórico, e fazer Jesus sambar na vida. Não era esse plano. Ele queria colocar Jesus no pináculo do templo. Ele queria jogar Jesus
para baixo. Então deixa eu te dizer uma coisa: quando o diabo estiver estendendo a mão demais para ti, não fica alegrezinho não, viu? Porque o diabo, ele quer nos matar. Ele queria matar Jesus. Ele queria acabar com os planos de Deus na vida de Cristo. E por isso ele tenta a mim e a você. Aquele sonho, aquele projeto que eu e você temos tanto. Às vezes isso até nos angustia. E aí a gente quer fazer como Sara. Quer dar um filho para Abraão, aí vai lá e dá empregada. E acontece o que aconteceu naquele dia, em nome de Jesus. Se precipitou, caiu na tentação, Sara. E nós também somos da mesma forma. Caímos em tentação. Esse lugar que eu e você queremos chegar é de Deus. Deus está confirmando em nome de Jesus. Mas tem um tempo para chegar lá. Porque senão isso vai nos levar à morte, vai nos levar à decadência espiritual. Em vez de chamar uma grande multidão para glorificar Jesus, vai trazer multidão para outras coisas, para coisas piores. Então lá é o lugar de Deus, mas ainda não é a hora. Então o diabo levou, estou terminando, a cidade santa, e colocou na parte mais alta do templo. Ele disse: já notou que nós que perseveramos naquilo que é necessário, ficamos naqueles questionamentos: tenho ou não tenho? Possuo ou não possuo? Sou ou não sou chamado de Deus? Tenho ou não tenho a parte de Deus? Note que em nós existe um ato de impaciência. Nós somos impacientes, não somos, igreja, amém? Somos muito impacientes. Mas olha a paciência do diabo. Mas ele tem uma paciência, ó. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo. Ele disse: olha, eu não me pergunto como foi que o diabo fez isso, mas deixa eu usar a minha ignorância. Porque o pináculo do templo era uma altura de 150 metros de altura. É alto para Bedel, igreja. Eu não quero arriscar aqui a minha ignorância, mas eu creio que um prédio, uma base mais ou menos, cada andar deve ter seus 3 metros, 3 metros e meio por aí, não é verdade, amém? Então se você fizer um pequeno cálculo aí, é um edifício de não sei quantos andares, dezenas e dezenas de andares, em nome de Jesus. Vamos jogar aí, deixa eu falar na minha ignorância, os 40, 50 andares. Já pensou um edifício dessa proporção? Aí o diabo tomou a paciência do mundo, levou Jesus para essa altura. Tá certo, ele pode ter feito lá seus truques, sei lá, eu não estava lá, mas deixa eu usar a minha ignorância, hein? Porque Jesus estava com fome, fraquinho, bichinho, que nem força para andar, sabe que o diabo levou Jesus no braço? Estou falando da minha ignorância aqui, eu não sei, eu não estava lá, a Bíblia não conta, mas o diabo levou ele para lá. E o diabo tem essa paciência conosco, Ele fica ali naquela angústia, naquela demora da decisão, e ele fica ali rondando, ele fica bramando como leão, pacientemente procurando o lugar, a maneira, a brecha, para eu e você cairmos na tentação e chegar ao lugar que de fato é de Deus, mas ainda não é o templo. Colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: aleluia. E lhe disse. Note que em meio à tentação, nós vamos encerrando por aqui, mas note que qual era o desejo do diabo também naquele momento? A respeito da vida de Cristo. Sabe o que o diabo queria? Ter a última palavra. O diabo, ele quer ter a última palavra na nossa vida. Olha o que ele diz, colocou na parte mais alta do templo, ele disse. Aí você já sabe, vai, lança-te, joga-te para baixo. Está escrito. Você não disse que lê a Bíblia? Você não disse que está escrito. Aí a gente já sabe como é que Deus procede, mas a gente vai falar isso na outra semana, na próxima oportunidade. Mas não deixa a igreja, não deixa o inimigo ter a última palavra na minha e na tua vida, porque palavra de Deus é palavra que se cumpre. Palavra na boca do diabo é sentença, é morte. Tudo que não é de Deus, igreja, é morte. E nós, todos os dias, somos acometidos por essas tentações. Chegar ao lugar da vitória, chegar ao lugar do projeto, do sonho realizado, do nome do dia bendito no nome do Senhor. E aí todos nós ficamos
impacientes com o tempo de Deus, e a gente sabe que essa coisa de tempo é algo que Deus trabalha no ser humano continuamente, incessantemente, e todos os textos bíblicos conotam a necessidade do tempo, para que o homem se firme na presença de Deus. Talvez, eu não sei, a Bíblia diz que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus deu ordem para que guardassem a árvore da vida. Então Deus chega e proíbe uma situação e diz: não é hora, Adão, você não vai comer agora o fruto da árvore. Não estou falando do bem e do mal, eu estou falando da vida. Tem um tempo, um dia você vai ver o que é glória. Você já é mais, um dia você vai ver, mas vai ter um tempo. Aí o bobão acreditou na história do Satanás. Talvez ele mostrou, eu estou conjecturando aqui, na minha ignorância, Satanás deve ter mostrado uma parecida com a árvore da vida, porque Deus diz: não, vamos deixar que eles tomem, para que não vivam eternamente e vivam em pecado. E aí tinha um tempo, é tanto que quando eu e você chegarmos no céu, nós vamos comer desta fruta da vida. Tem um tempo para isso acontecer, em nome de Jesus. Então tem tempo de vitória em nossa vida, mas tem que saber esperar, lutar, batalhar, perseverar, e Jesus deixou o exemplo. Então, todas as vezes agora que eu e você enfrentarmos dificuldades, ansiedade, vamos se lembrar desse dia. Jesus Cristo, mesmo já sabendo da vitória, se expôs àquela situação, a ponto até do diabo pegar e levar ele para o pináculo do templo. Não sei como foi isso, mas o texto diz que foi o diabo que o levou. Para quê? Para nos dar uma lição preventiva, em nome de Jesus. Então, é desejo de Deus que nós venhamos a comer da árvore da vida? É desejo de Deus que Jesus Cristo fosse reconhecido pelos homens como Filho de Deus? Era, mas não daquela forma e não naquele tempo, em nome de Jesus. Aí então você pergunta: o que é necessário eu tenho para vencer? Sim, eu e você temos. Nós temos o exemplo de Jesus Cristo, nós temos a sua palavra, e é nele que devemos nos apegar. Eu confesso à igreja que os dias têm sido cansativos. O exercício é algo que o exercício da paciência, o exercício da perseverança, às vezes nos cansa. Enquanto ministrávamos louvores, enquanto a igreja tinha suas participações, eu ficava meditando no deserto. Jesus passou, eu vou passar, a igreja vai passar, mas no tempo de Deus, igreja, nós veremos a glória de Jesus. E só para enfatizar ainda mais, lembre-se, quando Jesus passou por todo aquele processo, os anjos de Deus vieram alimentá-lo. Então é muito melhor receber coisas vindas do céu, e você há de concordar comigo, do que vir do próprio diabo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, por esta oportunidade riquíssima que o Senhor nos deu na palavra da vitória. Ó Pai, continua nos ajudando, continua nos prevenindo de todo o mal que está sobre esta terra. Continua, Pai, em nome de Jesus, soprando em nós a tua boa palavra, porque ela mesmo diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Assim seja, Pai, em nossa vida, possamos resistir ao mal, sabendo que tudo tem um tempo para acontecer em nossas vidas. Sabemos que é quase que inevitável as tentações, em nome de Jesus, mas para a glória do teu nome e com o exemplo de Cristo podemos resistir. Assim nós cremos, oramos e te agradecemos pela palavra da vitória em Cristo Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pela sua palavra, em nome de Jesus Cristo.